capítulo número 11, os dois versículos de 1 a 12, esses versículos de novamente. Como sabe, hoje é um dia, eu sei que é o dia do Senhor, porque a gente diz assim, não, todo dia do Senhor, é verdade, mas o domingo ele tem uma conotação especial, ele lembra a nossa redenção, lembra a vitória, e nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pelo menos um dia, irmãos, para dedicarmos ao Senhor Deus, trabalharmos para o Senhor Deus. Às vezes nós temos ocupações, trabalhos, né? Então o domingo tem uma abrangência bem maior do que os outros dias, né? É um dia especial. E hoje está se comemorando o quê? O dia da... É lembrado o dia das crianças, né? Então hoje nós vamos tratar um pouco sobre este assunto e lembrando aqui uma criança das Escrituras. Os irmãos sabem que o mundo inteiro, o mundo está em pânico. A Bíblia se cumprindo, profecias bíblicas, Lucas 21, versículo 11, fala sobre terremotos, epidemias. Sabe o que é epidemia? É doença. Esse vírus Ebola é uma epidemia. Hoje nós temos constatado doenças, é porque os irmãos não têm tanto conhecimento, contato. A gente não é pastor, a gente é convidado para tudo que é coisa, irmãos. O que tem alastrado de doença não é brincadeira. Os casos de câncer que nós temos conhecimento, irmãos, se multiplicou de uma forma grande. Depressão tem sido terrível, número grande, mostrando que Jesus está às portas. É hora de nós estarmos acordados. E nunca esqueça e pensa que só acontece com lá fora, não. Pode bater na tua porta. Então esteja preparado para aquele dia difícil, mesmo, para poder servir ao Senhor Deus. Vamos ler o texto sagrado, irmãos. Vamos encontrar já, né? Diz o texto, irmãos. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele a sua ama numa câmara interior, e assim esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Observe isso, 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e juramentou-os na presença do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra terça parte estará no portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e a defesa desta casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nessas fileiras, seja morto, e estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor.
Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, e ungiram e bateram palmas, e gritaram: viva o rei! 12:2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Senhor da glória, te louvamos pela sua palavra, Senhor, que é a verdade, que é a vida, meu Deus. Pai, nós queremos em especial nesse culto, meu Deus, lembrar as nossas crianças, Pai, as crianças da igreja Sião, meu Deus, em especial. Todas as crianças, Pai, que não têm o Senhor, não têm mesmo a proteção do Senhor, estão em perigo, meu Deus. Pai celestial, desperta a nossa igreja, Senhor. Deus da glória, visita as crianças da nossa igreja, visita os adolescentes, meu Pai. Livra das garras do diabo, das garras de Satanás, ó Deus. Dá-lhes a vitória, dá-lhes um ânimo, renova as forças, ó Deus, das mães, dos pais que estão com medo, estão sentindo o perigo de perto, porque no Senhor há refúgio verdadeiro. Tu és o nosso socorro bem presente, meu Pai. Visita os adolescentes da nossa igreja, livra das garras do diabo, qualquer coisa que queira levá-los, qualquer adolescente nosso, qualquer criança, Pai celestial, para as veredas do mal. Livra-os pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Ó Deus amado, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ensina-nos, Pai, e faz mesmo a ser obediente, Pai, à Tua verdade e à Tua palavra, Pai. Te damos graças por tudo isto, no nome de Jesus. Amém. Queiram assentar, irmãos. Irmãos, esse texto de 2 Reis 11, aqui que acabamos de ler, ele está também em Crônicas. Quando uma coisa está repetida em outro momento da Bíblia, outro livro, isso quer dizer que é uma coisa o quê? Importante. Então é uma coisa de extrema importância. Então, amados irmãos, o tema nosso hoje, a criança reinará. A criança reinará. E nós acabamos de ler o texto, amados irmãos, percebendo que uma criança evangelizada, uma criança que recebe realmente o Senhor como Senhor e Salvador, esta criança ela tem um futuro, ela tem mesmo um destino. É aquela criança que diz lá no Salmo 127, os filhos, herança do Senhor, é como flecha na mão do guerreiro, né? Aí você enche a sua aljava. A flecha, quando você vai soltar uma flecha, você tem que preparar a flecha. O indígena não solta de qualquer maneira, ele prepara a flecha. E quando ele solta a flecha, Tiago, ele não tem, depois que ele solta, meu irmão, naquela direção, é pronto. Então ela tem que estar bem preparada. E diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava, feliz o pai, feliz a mãe. Então a criança reinará. A criança reinará. E uma criança, meus irmãos, instruída, uma criança mesmo realmente admoestada no temor do Senhor Deus, será um futuro pastor, será um futuro missionário, será um missionário, quem sabe, realmente no exterior, será uma pessoa bem-sucedida, será um bom médico, se destacando na nossa sociedade, estudando, um bom profissional, glorificando e honrando a Deus com aquilo, com aquela profissão, porque foi uma criança instruída, uma criança realmente admoestada, como aquela flecha, como diz o Salmo 127. Então, amados irmãos, nós queremos realmente destacar o primeiro ponto, que para isso, irmãos, existem grandes desafios, não é com moleza. Hoje é dia da criança, nós acabamos de falar, mas para chegar a este patamar, existem dificuldades, não é com facilidade, é com luta. E acabamos de ler, irmãos, que essa criança estava em perigo. E
E nós encontramos essa mulher chamada Atalia, filha de Acabe, uma mulher realmente parece que máscula, né? Porque ela tinha aquela de poder querer ser rei, rainha, né? Queria reinar. E ela, com certeza, irmãos, ela teve, com certeza, herdou algo da sua mãe Jezabel. Os irmãos sabem quem foi Jezabel. Uma mulher usada pelo diabo, Satanás. Aquele espírito sanguinário, aquele espírito de fazer o mal. E sabe o que ela fez com a descendência real? Mandou exterminar toda a descendência real, com exceção do infante Joabe, que foi tirado através da sua tia chamada Joseba, e foi guardado. Irmãos, hoje e agora as crianças estão no mesmo perigo, está rodeando. Não é dia de brincadeira, é dia de fato levar a sério as crianças. Então, houve esses desafios, houve essa luta perigosa. Então, amados irmãos, aqui nós acabamos de ler o texto, que esse Joás, ele estava em perigo. Joás estava em perigo. Mas, amados irmãos, nós queremos verificar, por exemplo, no capítulo 11, vamos ler o texto. Mas Joseba, filha do rei Jorão, irmã de Acabe, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele, a sua ama, numa câmara interior, e assim escondera de Atalia, e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Irmãos, preste atenção. Esse menino ficou seguro aonde? No templo do Senhor, na casa do Senhor. Esse menino realmente recebia de Deus a instrução de Deus, a escola bíblica dominical, aqueles pais que se interessavam em trazer as crianças para vir para a igreja, ouvir de Deus. 6 anos. E um dos primeiros perigos que nós percebemos, amados irmãos, aqui é o perigo realmente do pecado. Nossos filhos, irmãos, estejam dentro do templo, temos que guardar, como fez essa mulher, na igreja, na casa do Senhor, participando dos cultos, vindo aos cultos realmente de manhã, vindo amanhã, vindo à noite, vindo EBD, vindo, quem sabe, qualquer atividade que envolva, traga a criança para a igreja, não deixe em casa. E essa criança ficou 6 anos guardada ali no templo. Irmãos, nós temos que proteger as nossas crianças. Hoje nós constatamos, irmãos, quando você vai levar para suas crianças na escola, você constata tanta coisa terrível hoje. Tantas coisas. Hoje a droga ela está solta. O diabo tem usado de uma forma extraordinária a droga, e ele só vem para deixar, o nome já diz droga. E as crianças estão levando até crianças, adolescentes, por falta de não ter alertado, não ter falado, não ter admoestado. O perigo está rondando. Irmãos, nós não podemos ocultar as nossas crianças. Uma criança já com uma idade, já de razão, procure esclarecer para seus filhos. Diga a ele o perigo de droga, o perigo do homossexualismo, o perigo do cigarro, da bebida. Informe seus filhos. Porque se você não informar, ele vai ouvir na televisão, e vai ver seu colega lá na sala de aula. Você não instrui. Então a criança está em perigo. A criança está em perigo. Temos que proteger as nossas crianças. E o único meio de proteger é na casa do Senhor, no centro da vontade do Senhor. E nós colocamos o primeiro perigo é o pecado. Irmãos, quando a Bíblia fala sobre pecado, a gente diz assim, não, a criança ela não pega, a criança não tem pecado. Irmãos, quando nós realmente lembramos, Adão e Eva, quando estiveram naquele momento ali no paraíso, não sabemos o tempo que eles passaram, mas eles tiveram um tempo de inocência.
eles caíram, que eles pecaram, irmãos, a Bíblia diz em Romanos 5,12: como por um homem entrou o pecado no mundo, a morte passou a todos os. Isso inclui as crianças? Inclui. Irmãos, agora, mas pastor, um bebê se partirá para o inferno? Não. Deus é justo. Logicamente a criança vai chegar à idade da razão. Mas irmãos, o que eu estou falando é que no momento da concepção, a criança já nasce com aquele sentimento de contrário à vontade de Deus, o seu filho. O que a Bíblia diz em Salmo 51,5? Em pecado me concebeu sua mãe. Júnior, tua filha realmente é concebida em pecado, tem que instruir. Foi concebida em pecado. E esse pecado, irmãos, contempla no desenvolvimento social, físico, intelectual. Esse pecado vai o quê? Se revelando, vai se manifestando. Você quer ver uma coisa muito prática? Pega o seu filho, seu filhinho, um bonitinho, né? Aí ele faz uma coisa errada. Geralmente é comum ele se esconder. É debaixo do armário, é debaixo de alguma coisa da cama. Sabe o que é isso? Já está acusando, a consciência já acusa. Isso é pecado. É pecado. Irmão, nós estamos vivendo no dias difíceis. O pecado jaz à porta. E se você não tiver cuidado com seu filho, ele será presa fácil para o diabo. O que Joséba fez? A tia de Joás escondeu esse menino 6 anos. Aonde? No templo. Com certeza na casa do Senhor, ouvindo de Deus. Irmãos, é o único meio, irmãos, de poder realmente proteger os seus filhos. Então, amados irmãos, nós temos que admoestar, temos que ensinar. Eu ouvi falar ouvi um pastor, que eu fiz vários cursos no tempo que eu trabalhava com criança, e ele dizia o seguinte: ele morava num prédio, trabalha com criança, aí no sul do país. Ele tinha uma classe de 5 dias, 2 vezes ao ano, e reunia todo o pessoal do prédio dele. Sabe o que ele fazia? Todos os pais, mesmo não crente, tinham interesse de levar a criança para esse pastor, com as netas dele, os netos. Ele ia instruir. Sabe o que ele disse? Ele falava tudo sobre cigarro, falava sobre sexo, falava sobre droga, falava sobre tudo isso, irmãos. As crianças têm que estar esclarecidas, saber o que é verdade. Irmão, nós temos que alertar. O pecado jaz à porta. Hoje nós nos deparamos, a gente ouve cada coisa, irmãos, em cada lugar, droga dentro da escola. Eu ouvi de professor, não sei aonde isso, me falando que dentro da escola, criança, que coisa terrível. Então, amados irmãos, o pecado está rodeando de uma forma terrível. E o terceiro outro ponto, amados irmãos, esta criança está em perigo. E esta criança precisa de quê? De proteção. Joás foi protegido aonde, irmãos, para que a Thalia não matasse? Na casa do rei, no templo. Irmãos, talvez a proteção de alguns pais é matricular seu filho no colégio adventista. Nada errado. É no colégio batista, é no colégio tal, é no colégio tal. Pensa que está protegendo o seu filho. Irmãos, sabe qual é a maior e melhor proteção para seu filho? É levar seu filho a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta aqui é a proteção. É o único meio de livrar das garras do diabo. É apresentar o plano de salvação. É ensinar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Esta que é a proteção. Essa foi a proteção de Joás. É por isso que esse mundo jaz do maligno. Esse menino estava em perigo de morte. Aquela mulher queria matá-lo. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu não sei o seu coração. Jesus respondeu para Nicodemos em João 2,25. Não precisa falar para mim que está no coração do Marcelo, porque eu conheço o coração dele.
Ele conhece o coração de todos nós. Ele estava se referindo naquele capítulo àquelas pessoas que tinham realmente ao encontro dele. Muitos estavam para trás de Jesus, muitos. Mas ele disse que nenhum daqueles tinham sido crentes de Jesus Cristo, salvos genuinamente. Aí ele falou para Nicodemos, capítulo 3, versículo 3: é necessário, a necessidade do ser humano é entregar a vida a Jesus, é nascer de novo, não é entregar, não é aceitar Jesus, não. Aceitar Jesus e a vida continua a mesma. A irmã acabou de um texto que o irmão escolheu, 1 João capítulo 3, na minha Bíblia fala a prática de pecado. Quem pratica pecado, a divina semente nem está ali. E Deus carimba tudo que é dele. Tudo que é dele ele carimba. Está em Efésios 1,13. Depois de ouvir a palavra da verdade, foi-te carimbado. Então Deus pode te libertar, Deus pode te livrar como livrou aquela criança, te dando a vida eterna. Então, amados irmãos, essa criança estava em perigo. Primeiro, o perigo do pecado, teve dificuldade. Depois, ele necessitou de uma proteção. E nós mostramos que a melhor proteção é o quê? Apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas pastor, talvez uma mãe, um pai, mas pastor, isso é difícil, eu não sei. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: o diabo é que coloca essa dificuldade no teu coração. Repreenda, busque de Deus, da boca de Deus: Senhor, capacite-me, instruir meu filho, eu preciso administrar meu filho, porque senão o diabo vem e leva ele. É uma herança que Deus te deixou, tu vai prestar contas a Deus do teu filho. Irmãos, deixa eu lhes mostrar pelo menos umas 3 maneiras simples. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, que ali é o Evangelho. Jesus Cristo foi morto, eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Aí tem uma lição: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Você pode dar uma coisa sem ter recebido? Pode? Não pode. Se você, pai, não entregou a sua vida a Jesus, e se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, e você não vive dignamente no seu lar, que é o momento, o tempo todo ali, teu filho está vendo. Não vem depois querer admoestá-lo lá mais tarde, que ele vai te conhecer, ele sabe que é só hipocrisia, não houve mudança. Então tem que receber, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Jesus foi morto no nosso pecado, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso. Esse é o plano da salvação, irmão. Você apresenta simplesmente para seu filho. Agora tem que primeiro receber. Receber. O apóstolo Paulo lá em Filipos, naquela casa do carcereiro lá, o carcereiro queria se matar. Aí o Paulo falou para ele: o que ele disse para ele primeiro? Primeiro, entrega a tua vida a Jesus e serás salvo tu e tua casa, irmãos. Não é difícil. Deus te capacita, não fica com moleza, com coisinha não, entretendo teu filho com televisão, com desenhos, não, irmão, cuidado. Abra a boca de Deus e esclareça seu filho em casa. Tem que evangelizar, irmãos. E o evangelho é simples. E olha que diz, meus irmãos, o texto de João capítulo 10, versículo 28, eu sei de qual, mas anotei porque é tão legal. Olha, diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente. E olha lá, irmãos, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, irmãos. Não tem esses traficantes usados pelo diabo, esses amigos usados pelo diabo para iludir você, adolescente. Eu estou falando para você, adolescente, despertar. E eu quero orar com você hoje à noite, porque o diabo quer te libertar. Se tu viver em desobediência, não respeita a tua mãe, o teu pai, sabe o que a Bíblia diz? Vem maldição sobre você. Deus diminui até teus tempos de vida. Obedece e honra. Não é só obedecer, é honrar os pais. Desobediência. Respeite seus pais. Honre seus pais. Então, irmãos, a melhor proteção, mais segura, é apresentar o plano de salvação para seu filho. Agora tem outra coisa também, irmãos. Eu vou ter muitas informações, mas vou ser breve, questão de tempo. A criança precisa também, irmãos, ter estratégia. Olha que diz aqui o texto, capítulo 11, versículo 5:
Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará no portão sul, e a outra terça parte no portão de trás. E guarda, assim fareis a guarda da defesa desta casa. Os dois grupos que saem no sábado, este todo farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Aí versículo 8: rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Irmão, nós precisamos ter estratégia. Nós temos os meios, nós temos os recursos. Igreja não podemos limitar apenas. Às vezes, irmão, nós temos só a escola bíblica dominical. A criança passa 40 minutos e vai embora. Às vezes, irmãos, é muito pouco, irmãos. Tanto tempo que a criança fica lá fora desse mundo, a mercê desse mundo mal, desse inimigo terrível, Satanás, irmão, que ele anda atormentando, escravizando. Eu fico triste com mães e pais que choram, sofrendo com seus filhos, irmão. A igreja tem que ter estratégia. Ter estratégia para proteger essa criança. Irmão, nós temos que ter outras atividades. Às vezes tem criança que tem pais que não é crente, chega em casa, não lê a Bíblia, não ora, não canta, chega na igreja, aquela coisinha pequenininha, vai embora. Irmão, nós temos que ter atividade, temos que ter, quem sabe, um programa especial na semana com essas crianças, quem sabe um clube de criança na semana, uma atividade para as crianças, quem sabe num horário oportuno. É muito pouco, irmãos. Nós temos que ter aquela EBF, hoje quase ninguém vê escola bíblica de férias, EBF. Há uma moleza, às vezes, de igrejas que não desenvolve mais. E é tão bom, muitas pessoas chegam e entregam a vida a Jesus no EBF, Escola Bíblica de Férias. É um meio legal de pegar as crianças do bairro. Certo? Irmãos, as crianças têm que estar envolvidas, irmãos. Onde é que essa criança estava protegida? Na casa do Senhor, no templo. Irmãos, tem várias atividades que pode fazer com a criança. Irmãos, uma coisa que eu acho muito bacana, muito legal, é as crianças participando aqui na frente. Não é só o irmão cantando, a irmã cantando, coral cantando, porque não tem um coral de crianças. Isso vai envolvendo as crianças. Não vai dar mais para ela estar pensando lá fora. Coral de crianças aqui, Marcelo aqui, o irmão ensaia com as crianças, o Diego ensaia. Irmãos, as crianças cantando, irmãos, é incrível. Por isso que a Bíblia fala, flui aquele louvor mesmo dentro do coração que edifica as nossas vidas, edifica a igreja. Então nós temos que ter estratégia, irmãos. É muito pouco só aquele horário de EBD, irmãos. Nós temos que ter mais tempo com as crianças, temos que ter estratégia. Então as crianças estão em perigo, e o primeiro perigo é pecado, e temos que ter a proteção já falei, que é a criança, levar a criança a reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E temos que ter estratégia, temos que de fato realmente buscar o maior tempo que a criança esteja no templo. Joás ficou 6 anos, a criança tem que lembrar de qual é Santiago. Olha, falando Tiago ali, qual é Santiago, né? Vai para a igreja, sabe aquele caminho, irmão do Clodomir, ele sobe aqui, vai para a igreja, vai e volta, porque ele está envolvido na obra de Deus. Não tem, irmãos, quando a mente fica vazia, ela fica aberta para o diabo. Ele pode usar a criança também, irmãos. O diabo é terrível, e ele se envolve mais. Então é maneira de você proteger a criança. Quanto mais tempo no templo, melhor, irmãos. Irmão, nós queremos destacar aqui 4 estratégias, divididas em 4, e uma das primeiras delas é realmente os pais. Isso é uma verdade que tem que se falar, está nas Escrituras. Irmãos, a responsabilidade de evangelizar as crianças, de falar para a criança do plano de salvação, não é da igreja, é dos pais. Vocês pais são responsáveis. Salmo 78: porque ouviram que nos contaram e falaram que os nossos pais. Hoje, até hoje, Israel, eu vi o pastor contando que até hoje ele é dos filhos do Muro da Lamentação lá para levar os filhos para lembrar, sempre uma lembrança das crianças, da família. Isso era a orientação de Deus. Quando chegar em Deuteronômio capítulo 6, tem que levar, inculcar, decorar, tem que repetição, ensinar. Quem é que pode fazer isso? É difícil o professor fazer, mas em casa você pode inculcar, repetir. Então a missão é dos pais.
Logicamente que a igreja faz a parte dela, mas não exime a sua responsabilidade com seus filhos. Irmãos, quando você está evangelizando seus filhos em casa, você realmente vai estar alertando. Às vezes tem criança já com 10 anos, começa a perguntar, curiosidade, é a idade da curiosidade. Mãe, não sei o que, ouve na televisão, ouve num local, por aí hoje está tudo aberto.